E gerações de coloradinhos arrombados nascem acreditando nisso, porque o papai arrombadinho fala isso pro filho. Olha, filho, em 2005, o Inter seria campeão, mas fomos roubados na mão grande. E o filhinho fala, bah, meu, bah, roubaram o Inter, meu, bah, entendeu? É isso que vocês falam? Bom, qual é o conceito de react? É você gerar o conteúdo em cima do conteúdo de outra pessoa, dando a sua opinião em cima, né? Eu tô explicando isso daí, fazendo esse adendo, porque tem gente que faz aqueles react, entre aspas, que o react da pessoa é assim. Ô Katsu, se for pra você assistir um vídeo onde eu fico só assistindo o vídeo e não faço nada, você assiste o vídeo original, né? Tem muita gente que farma visualização no YouTube assim. Mas eu fiz esse adendo porque, cara, pela olhada que eu dei por cima desse vídeo do Kaká aqui, o esculacho foi tão grande que eu acho que eu vou ter que complementar muito pouca coisa. Então é bem capaz que uma boa parte do vídeo eu fico assistindo só. Diferentemente dos outros vídeos de react que eu já fiz aqui no canal, vou deixar a playlist aparecendo no card aí, onde interagir, tipo, que é o certo como se faz um react, que é você assistindo, comentando em cima da opinião da outra pessoa, gerando um novo conteúdo em cima do conteúdo da pessoa. Isso o YouTube até permite fazer, né? Isso aí é o formato certo de react. Mas vamos parar de resenha. Vou pro vídeo, vou deixar o link do vídeo original, vou deixar o canal do Kaká aqui. Duvido que algum corintiano não conheça, mas se você for um dos corintianos que não conhece o Kaká ainda, convido a seguir. E peço para você assistir até o final, porque depois eu vou fazer uma consideração sobre o canal do Kaká de uma coisa que tem lá que me incomoda muito. Mas assiste o vídeo até o final aí, que você vai saber o que é, beleza? Bora pro vídeo. Leonardo Aquino, coordenador do movimento Sangue Colorado. Ele falou o seguinte, foi ele que protocolou o pedido para que o título de 2005 fique com o Inter. Sem toda essa questão que envolveu a anulação dos jogos, o Internacional seria o legítimo campeão brasileiro de 2005. Então vamos lá, Leonardo. Sem toda essa questão, de fato, sem anulação dos jogos, o Inter talvez fosse campeão, mas tinha que anular, amigão. Porque tinha um juiz ladrão, réu confesso, foi preso, confessou o que fez. E esse pobre coitado aqui, ó, posso falar pobre coitado? Não, retiro o que eu disse. E essa figura ímpar, que é o tal do Baldaço, tal do o Baldão lá do Inter, que é uma figura, minha humilde opinião, o Baldaço, eu te acho uma figura patética. Eu tenho o direito de achar isso na democracia ou não? Estriônico, bufão, grita, dá chilique, meu Cori. Eu te acho uma figura patética, minha humilde opinião. E lá foi o Baldaço da chilique, porque lá no programinha dele, um outro cara foi lá, colorado, e o cara falou que tinha que anular mesmo. Cara, vocês têm que ver o chilique que ele deu. Eu não acredito! Eu não, eu não tô acreditando! Olha, eu tô até... Aí o cara falou assim, olha, lamento o seu descontrole. O cara falou pra ele. Lamento seu descontrole, lembrou o Mauro César lá dando chilique lá contra o Juca Kfouri esses dias atrás. Vocês devem ter acompanhado esse episódio também, né? Ai, caramba. Tinha que anular, quer dizer então que não teve máfia do apito? Então, Baldaço, não, querido. Não teve máfia do apito, teve um juiz ladrão que manipulava resultado. E aí sabe o que o Baldaço falou? Mas ele disse que só em um ele roubou. Ah, ele disse. Você vai tomar a palavra do ladrão, Baldaço. Ô, irmãozão, tem o mínimo senso do ridículo. Desculpa pausar de novo aí, depois eu vou deixar correr. Mas isso aí que ele falou, cara, é a mesma coisa. O Andrés falou que ele só gastou uma vez no cartão. Então a gente vai tomar a palavra de quem tá sendo acusado pelo crime como, né, tipo assim, ah, porque ele falou, não aconteceu mais, sendo que tá sendo, né, descoberto aí que teve vários outros gastos, né? Então quer dizer que porque o Edilson Pereira de Carvalho falou que ele só atuou em um jogo, tem que tomar a palavra dele como regra e, meu, é surreal, né, cara? Senso do ridículo. O cara foi réu confesso, ele confessou que manipulava resultado. O Corinthians teve 2 clássicos apitados por esse cara. O Corinthians perdeu os 2 jogos, os 2 com lances duvidosos, seu Baldaço. Poupe a sua torcida do ridículo. Corinthians e São Paulo, repito, o jogo tava 1-1 ou 0-0. Souza, aquele meia que depois jogou no Grêmio, entrou na área e se jogou. Ele deu pênalti. Eu vi na hora, ridículo. Se tivesse VAR na época, não teria dado pênalti. Corinthians e Santos na Vila. Aquele jogo que o Giovani acabou. Lembra o Giovani? Testemunho de Giovani. O Giovani jogava pra caralho.
acabou com o jogo. Mas quando o jogo estava 3-2, teve um pênalti escandaloso no jogo, na frente dele. Ele não deu, depois o Santos fez 4-2. Por que você, Baldasso, não fala dos jogos apitados pelo ladrão que o Corinthians perdeu? Ou seja, o Corinthians tem que aceitar ter jogos apitados pelo juiz ladrão. Que loucura! Que loucura! Que métrica é essa? Que raciocínio é esse? Que valores são esses? Será que o desespero do Inter, que não ganha um brasileiro desde 79, é tão grande a ponto de apelar assim? Vocês queriam a manutenção dos jogos roubados. Vocês vão ensinar isso para os seus filhos? Vocês vão falar isso para suas filhas? Olha, tinha um juiz ladrão que roubava e descobriram. O cara confessou e foi preso. Mas foda-se, porque o Inter estava na frente. É isso que vocês querem? Para quem não sabe, para você que é mais novo, era a primeira metade do primeiro turno. E o Inter estava um ponto na frente do Corinthians, ou 2. Quando anularam os jogos, o Inter tinha uma vitória com esse cara. Apitada pelo Edilson Pereira de Carvalho. Ou seja, tiraram esses 3 pontos do Inter. Vai ter que jogar de novo. E o Corinthians perdeu 0, porque tinha 2 derrotas. Vai ter que jogar de novo. O Corinthians passa a ser líder. Pronto. A Soninha Francini falou que tinha que manter. Ah, pessoal, futebol é assim, né? Se for anular, poxa, entendeu? Onde já se viu? E foi apoiada por toda a turminha da SPN. Seu Juca Kfouri, que hoje fala que deveria ter anulado, na época não falou. Não falou de forma enfática. E se o Juca discordar de mim, eu desafio vocês. Mostrem pra mim um vídeo, uma coluna na Folha do Juca falando que tinha mesmo que anular. Só depois ele foi falar isso. Primeiro ele foi com a onda, ele foi com os amiguinhos pra agradar a galera. E é o que o merda do Rizek fala hoje. Não, o campeonato 2005 foi manchado. Foi mesmo, tinha o juiz ladrão. Foi confuso. Teve que jogar de novo os 11 jogos. O Corinthians jogou de novo com o São Paulo, empatou. Não tinha Edilson Pereira de Carvalho, né? Jogou de novo com o Santos na Vila, ganhou. Claro, não tinha Edilson Pereira de Carvalho, né? E a torcida do Santos invadiu o gramado, aquela padrão. Claro que não deu nada pra ele, mas enfim, isso é outro papo, tá? É isso. E o pênalti no Tinga? Vamos falar do pênalti no Tinga, então, amigão. Vamos falar no pênalti no Tinga. Antepenúltima rodada. Corinthians e Internacional no Pacaembu, lotado, 40 e tantas mil pessoas. É jogo pro Corinthians. Corinthians 3 pontos na frente do Inter. É jogo pro Corinthians entrar, ganhar do Inter, fazer assim pra eles e acabou o campeonato. Mas não, o Coringão é foda, né? Carlitos fez um 1-0 ainda no primeiro tempo. Carlitos Teves 1-0. Já no segundo tempo, o Rafael Sobis acertou um chutaço, 1-1. Vamos que vamos. Logo depois, o lance do pênalti. Bola pro Tinga, o Fábio Costa foi no lance. Se você não viu o lance, não precisa. Só vou falar uma coisa pra você. Fábio Costa no lance. Foi pênalti. Fábio Costa era um animal. Foi pênalti. Há quem diga que foi simulação do Tinga. Eu não acho. Eu acho que foi pênalti. O Márcio Rezende de Freitas achou que foi simulação, deu o segundo amarelo pro Tinga e expulsou o Tinga ainda. Um absurdo. Eu acho um absurdo. Mas vamos lá, o Baldão, vamos lá. Se desse o pênalti, era gol. Porque o Internacional nunca perdeu um pênalti na sua história. Com certeza seria gol. E se fosse gol, o jogo ia acabar. Porque era morte súbita, né? O Corinthians tinha mais 20 minutos no Pacaembu lotado para buscar o empate. Mas com certeza o Corinthians não ia empatar. Mas eu vou ser legal com vocês. Vamos dizer que mesmo assim, mesmo que o Inter vencesse aquele jogo, empataria o número de pontos com o Corinthians. Rodada seguinte, Corinthians e Ponte no Morumbi. A Ponte faz 1-0. Corinthians empata com o Gustavo Neri. Vira já aos 40 e tantos do segundo tempo numa cobrança de falta do Coelho. E explode o Morumbi. Era o gol do título. O Carlos Alberto ainda faz o 3-1. O Inter num sufoco danado no Beira-Rio com o Palmeiras. Estava perdendo, conseguiu virar. Ou seja, estamos lá no raciocínio, continua tudo igual. E vamos para a última rodada. Vocês conseguiram perder do Coritiba já rebaixado no Couto Pereira. Torcida do Corinthians estava nas arquibancadas do Serra Dourada, estávamos lá antes de começar o jogo do Corinthians, gol do Coritiba. Torcida do Corinthians começou a gritar é campeão antes do jogo. E vamos lembrar do jogo, Baldasso. O Goiás vence, o Goiás faz 1-0, o Corinthians vira com Teves e Coelho, o Goiás empata, e no final do jogo o Souza, sim, Souza, que jogou no Corinthians depois, recebe impedidíssimo e faz o gol da vitória. Não reclamamos, fomos campeão do mesmo jeito, beleza, mas ficamos putos com aquilo. Mas isso ninguém fala, isso não vem de jornal. Isso não alimenta essa babaquice colorada que vocês têm aí no Sul. Esse complexo de inferioridade de vocês. Vocês nunca ganham nada porque vocês são roubados.
Inclusive, fazendo um adendo sobre isso aí que o Kaká falou agora, quem tá acompanhando aqui o canal sabe que esse canal aqui é uma dissidência, pode-se usar essa palavra, do outro canal que eu tinha antes, que tá com 4.000 inscritos agora, mas que é onde eu postava shorts, né, vídeo curto viral do Corinthians e tal. E tem esse canal ainda, tá na descrição do perfil desse daqui, onde eu só posto vídeo curto. Eu achei um vídeo de um canal, de um perfil chamado, acho que é @se tivesse VAR. Ele tá fazendo vários compilados de lances, tipo assim, como teria sido na história do futebol se tivesse VAR na época do lance. E ele fez dessa reta final do Brasileiro de 2005 aí, né? Além dos lances que o Kaká tá falando aí, o gol do Internacional impedidaço contra o Brasiliense, o gol do Corinthians, o gol que o Corinthians tomou no jogo final, impedidaço também. Então, ou seja, e nesse perfil fala que, né, eles deram lá como, beleza, foi pênalti, o Tinga fez o gol, né? Aí computou os pontos que o Inter ganharia nesse jogo e que o Corinthians não ganharia. Mas mesmo com o Inter fazendo esse gol, né? E os outros dois jogos, se tivessem os resultados corretos pelos lances que foram dados errado, o Corinthians ia ser campeão do mesmo jeito, ele ia continuar, ele ia terminar na frente do Inter 1 ponto. Então, meu, é uma choradeira. Os caras querem forçar uma rivalidade com o Corinthians, querem vender essa narrativa aí de que perderam o título roubado. E você e os seus são os coitadinhos. Deve ser por isso, Baldaço. Deve ser por isso que desde 79 o Inter não ganha o Campeonato Brasileiro. Desculpa. O Inter não ganha um brasileiro. O último título nacional de vocês foi roubado em 92. Vocês roubaram o Fluminense. Detalhe. Desculpa. Eu posso ter me excedido um pouquinho. Detalhe. Eu já fiz um vídeo. Já deixei pra vocês. Vou deixar de novo hoje. Mostrando todos os lances favoráveis de arbitragem. Erros de arbitragem a favor do Inter naquele campeonato. Um monte. Um monte. O próprio Vessone lembrou essa semana aí, Inter e Brasiliense. O Inter ganha no final do jogo com um gol totalmente impedido. Isso o Baldão não fala. Isso ele não fala, foram vários. Eu levantei e mostrei todos esses para vocês. Ou seja, esse chororô do Internacional é uma coisa nojenta. É ridículo, é mesquinho, é minúsculo. E sabe que é um dos grandes responsáveis por isso? A imprensa anticorintiana na época, capitaneada por Juca Kfouri, que era contra o dinheiro da MSI. É dinheiro sujo, é dinheiro de mafiosos russos, é o Boris Berezovski. Era o Boris Berezovski mesmo, no Chelsea, não sei onde ninguém fala nada. O que o Corinthians tem a ver com isso? O Corinthians liderou aquele campeonato inteiro. O Corinthians chegou a abrir uns 7 pontos do Inter. Teve um jogo com o Internacional empate em casa, que o Muricy, técnico do Inter, fala, acabou o ano. Eles já tinham entregado. É que o Coringão é foda. Perdemos do São Caetano, começamos a tirar o pé na reta final e o Inter encostou. E aí teve aquele jogo fatídico do Tinga. É o que bastou para eles acreditarem piamente que eles foram roubados. E gerações de coloradinhos arrombados nascem acreditando nisso. Porque o papai arrombadinho fala isso pro filho. Olha, filho, em 2005... o Inter seria campeão, mas fomos roubados na mão grande. E o filhinho fala, roubaram o Inter, entendeu? É isso que vocês falam? Né, os seus arrombados? Vai chorar na cama. Ai, perderam caramba. Porque o time do Corinthians era muito melhor que o de vocês. E mereceu. Corinthians, Carlitos Teves e Nilmar. Mas a imprensa arrombada ficou o ano inteiro desmerecendo aquele título do Corinthians. Coisa que o Rizek faz até hoje. O Juca Kfouri deu uma recuada, tá? Quando o Corinthians foi campeão, o Juca Kfouri escreveu a sua coluna na Folha, falando, pra mim teve gosto de água no chope. Entendeu? Pra você, Juca. Pra todo mundo que tava no Serra Dourada, não. Pra toda a torcida do Corinthians comemorando o tetracampeonato, não. E é por causa de gente como você, que gente como o Baldasso acredita nisso aí até hoje. Detalhe, eles falam depois de uma gravação do Dualib. O Dualib foi pedir dinheiro emprestado pro Duprá. Você lembra do Duprá que patrocinava o Santos? O Duprá era ligado ao Kia. E tá lá o Dualib pedindo dinheiro. Pô, precisa de dinheiro aí, né? Manda dinheiro aí pra nós, porque senão, pô, sabe como é que é, né? Ano passado, pô, sabe como é que foi, né? Se não for... Eu não entendi até hoje essa declaração do Dualib. Se vocês enxergam nisso a prova de que teve roubo, me mostram onde teve o roubo. Onde teve o roubo? Em qual jogo? Qual resultado? Qual foi o esquema que teve a favor do Corinthians? Enfim, ridículo. É ridículo. Essa tentativa de vocês, esse revisionismo, essa tentativa de reescrever a história é ridícula. E vai ficando mais ridícula conforme o tempo passa. Se eu fosse a diretoria do Corinthians, eu doava
o título de 2005 com o Inter. Fala, vocês merecem. Vocês são minúsculos. Vocês têm mais é que ter raiva do Corinthians mesmo, que a gente fode com a vida de vocês, não é pouco. Ajudamos a rebaixar vocês também para dar o troco da palhaçada que vocês fizeram em 2007. Vocês lembram o que aconteceu em 2007, senhores, quando o Corinthians caiu? Última rodada, Corinthians e Grêmio, Inter e Goiás. Se o Corinthians não vencesse o Grêmio, tinha que torcer pro Goiás também não ganhar do Inter. Pênalti pro Goiás. O cara foi bater, o Klemer defendeu, mandaram voltar. Os caras foram bater outra vez, o Klemer defendeu de novo. Mandaram voltar outra vez. Até sair o gol do Goiás. Isso ninguém fala. Sabe por quê? Porque o Corinthians é grande pra caralho, seu baldaço. O seu time é minúsculo, irmão. Com todo o respeito. O que tem de colorado no mundo, tem de corintiano na zona leste de São Paulo. Quem são vocês, mano? Pra querer ser nosso rival. Pra querer trombar com a gente, mano. Ô, isso aí é uma coisa, eu acho... Cara, o Inter quer forçar uma rivalidade com o Corinthians. Aliás, a gente já sabe, né? Via de regra, você pergunta pra um santista quem é o maior rival ao Corinthians, pro São Paulino o maior rival ao Corinthians, pro palmeirense o maior rival ao Corinthians. Cara, pra mim, o maior rival do Corinthians é o Palmeiras e pronto, acabou, entendeu? Tem a rivalidade, óbvio, com o Santos e com o São Paulo. Com o Santos, pra mim, até menos, e com o São Paulo por ser aqui da capital paulista também. Mas, cara, o Inter quer forçar uma rivalidade com o Corinthians e parece que é realmente pra ganhar visibilidade, porque pro Corinthians ser muito maior no cenário nacional, né? É a única explicação que eu vejo, porque, mano, vai curtir a sua rivalidade com o Grêmio aí, quer ficar forçando a barra. É a mesma coisa que, sei lá, de repente o Corinthians, o Inter, como o Kaká tá falando no vídeo aqui, quer dizer que perdeu o título porque foi roubado pelo Corinthians, beleza. Mas é a mesma coisa o Corinthians, sei lá, perdeu um título roubado pro Atlético Mineiro. Você acha que o Corinthians vai ficar forçando uma rivalidade com o Atlético Mineiro por causa disso? Entendeu? É ridículo, cara. O Inter quer forçar essa rivalidade contra o Corinthians, é muito escroto isso. Aí pegamos na Copa do Brasil, pau, eles choram. Porque no primeiro jogo foi 2-0, no lance do segundo gol, a bola não tinha parado totalmente antes do Elias dar o tapa na bola. É de uma mediocridade, mano. No jogo da volta, com 25 minutos do primeiro tempo, tava 2-0 pro Corinthians. O Inter tinha que fazer 5. Ô Baldasso, eu nunca gritei olé numa final de campeonato aos 20 do primeiro tempo, irmão. Vi vocês indo embora no intervalo. Quem são vocês, truta? E agora, recentemente, aí em 2020, mais uma vez a gente deu motivo pra esses caras ficarem putos. Mas não adianta ficar bravo com a gente. Vocês estavam disputando com o Flamengo. Última rodada. Se o Inter ganha do Corinthians em Porto Alegre e se o Flamengo não ganha do São Paulo, o Inter era o campeão. Finalmente, o Inter seria campeão, coisa que não consegue desde 1979. Uma coisa meio vexatória, né? Nenhum time demora tanto assim pra ser campeão. Pois é, o Flamengo perdeu do São Paulo do Morumbi. Bastava o Inter ganhar do Corinthians, um Corinthians horroroso, um Corinthians ridículo, por isso que não ganhava de ninguém. E fudemos com vocês, irmão. Teve o pênalti do Ramiro que não deram, verdade, chora, otário. Verdade. E ainda teve o lance do... Os caras fizeram o gol, ficaram mal felizes. Impedido. O Ramiro deixou o braço. Na época não tinha esse lance de braço de apoio. O juizão deu pênalti, acho que depois mudou de ideia. Mesmo assim, se tiveram o jogo inteiro pra ganhar de um time horroroso do Corinthians e não ganharam, fudemos a vida de vocês de novo. É pra ter raiva do Corinthians mesmo, irmão. É pra ter raiva. Você acha que a gente aqui em São Paulo a gente não ri da cara de vocês? Você acha que a gente não sabe que grava videozinho perguntando pra vocês quem é o maior rival do Inter? Quem é o time que o Inter mais odeia? O Corinthians. O Grêmio e o Corinthians. Não sei quem e o Corinthians. O Corinthians. Continuem respirando o Corinthians. Continuem com esse sonho de vocês de serem rivais do Corinthians. Nunca serão. Vocês têm que ser rival do Grêmio. Vocês têm que ser rival do Grêmio, não nosso. Vocês não têm tamanho pra ser rival nosso. E para de chorar, irmão. Para de chorar. E durante muito tempo, de maneira educada, um pouco mais controlada até do que eu estava agora, eu explicava isso para coloradinhos arrombados. Eu explicava, falava, olha, não é verdade, é isso. Até chega uma hora, sabe o que você faz? Eu cansei. Resolvi humilhar agora. Tô partindo pra humilhação. Quando os colorados começam a falar, roubaram nós, falei, roubamos mesmo. O time grande rouba e o pequeno chora. Vocês são pequeno. Então é isso, ô baldaço. Você fez uma escolha na sua vida de torcer pra um time pequeno. Então chora, irmão. Chora. Deve ser por isso que vocês não ganham desde 79. Desde 79 vocês não ganham o Campeonato Brasileiro. Medíocres. O último título nacional de vocês foi em 92, roubado.
Copa do Brasil roubada, vocês roubaram o Fluminense. Zé Aparecido de Oliveira, aquele mesmo câncer que roubou o Corinthians em 93 na final contra os porcos. Jogo da ida no Maracanã foi 2-1 pro Fluminense. Ou seja, se o Inter ganhasse de 1-0, era campeão, tinha o gol fora de casa. E inventaram um pênalti para vocês aos 45 do segundo tempo. Hipócrita, demagogo, minúsculo. E eu nunca mais falo nada para você, irmão, porque você não merece debater com um corintiano. Quem são vocês na fila do pão, irmão? Com todo o respeito. Beleza? Peço desculpas se eu me excedi, tá? Ufa! Galera, como eu falei, esse react aqui, eu mesmo reagi bem pouco, só fiz algumas intervenções porque, cara, não tenho o que falar muito a mais do que o esculacho que o Kaká deu, né? Ali é o assino embaixo, cara. E aproveitando, falar o que eu disse lá no começo do vídeo, que eu ia falar sobre o canal do Kaká, é o seguinte, eu acompanho muito o trabalho do Kaká, inclusive eu não sei se ele vai chegar a assistir esse vídeo aqui, a gente nunca sabe qual vídeo que a gente posta na plataforma que pode viralizar ou não, mas caso ele venha assistir esse vídeo, né, eu falar que eu admiro muito o trabalho dele. E tem uma coisa que eu falei lá que eu ia comentar que me incomoda no canal do Kaká. Eu falei assim pra dar a impressão que eu ia falar do Kaká, mas não é do Kaká. É sobre as pessoas que assistem o canal dele. Que é o seguinte, galera, deixa eu explicar. O Kaká, ele emite a opinião dele sobre todos os assuntos. Sobre Corinthians, sobre gosto musical, sobre literatura, política, enfim. E principalmente no quesito política, quando ele expressa uma opinião dele, a galera regaça nos comentários. E, galera, eu penso o seguinte, eu sou bem humilde, digamos assim, eu não gosto de exaltar nenhuma qualidade minha, mas essa qualidade eu gosto de exaltar e eu acho que deveria ter mais gente assim. Saber ouvir a opinião da outra pessoa, se você não concordar, a mágica da internet é justamente essa. Antigamente a gente assistia à televisão, então a gente tinha um veículo de comunicação que dava a opinião dela, e se você não concordava, você tinha que seguir, assistir. Você só tinha aquilo ali pra você assistir. Tinha rádio também, mas enfim, na televisão só tinha aquilo. Hoje em dia, internet, meu, se você é de direita e acha que um cara é esquerdista e tá falando besteira, você não precisa assistir o cara, você assiste o de direita que você gosta. Vice-versa, você é de esquerda, e você acha que o cara é direitista, o cara é conservador, você acha balela o que o cara fala, você deixa de seguir o cara e segue outras pessoas. Eu, particularmente, qual que é a minha visão, que eu me orgulho muito disso? Eu separo totalmente as coisas, entendeu? Eu sigo o Kaká, tem coisas que ele fala que eu concordo, sem ser de Corinthians, e tem coisas que eu não concordo, entendeu? Mas eu sigo o Kaká pelo serviço que ele presta ao Corinthians. Eu acho que, cara, é difícil falar de um canal de Corinthians que presta o serviço que o Kaká presta. Então, vamos fazer o raciocínio inverso, tá? Digamos que você segue um cara por política. Você é de direita, segue um cara de direita, você é de esquerda, segue um cara de esquerda. Se você souber que o cara não é corintiano, você vai deixar de seguir o cara? Porque o cara é palmeirense, sei lá? Deu pra pegar aí o raciocínio? Seria o raciocínio inverso. Cara, eu não vou deixar de seguir o Kaká porque de repente ele fala alguma coisa sobre política que eu não concordo, entendeu? Eu sigo ele pelo que ele fala de Corinthians. Pra mim, o serviço que ele presta, falando de bastidores do Corinthians, muitas coisas de política que a gente, torcedor, até um tempo atrás a gente nem tinha acesso. Era só o que acontecia dentro do campo ali. Ganhou, tá bom, perdeu, tá ruim. Nem sabia dessas maracutaias todas que rolavam dentro do Corinthians, entendeu? Eu sigo o canal do Kaká por causa disso, tá? Então, assim, dando o meu humilde pitaco aqui, eu acho que você deveria fazer o mesmo. Beleza? Valeu, galera. Diz aí o que você pensa do canal do Povo Escolhido. Diz aí se você gostou do vídeo. E lembrando, né, que eu faço outros reacts também. Eu vou deixar linkado aqui a playlist de reacts que eu já fiz. Fiz um do Rica Perrone, fiz um com meu sobrinho assistindo gols do Corinthians. Enfim, tem uns vídeos lá. Tem o do Yuri Alberto falando sobre a treta dele com o Mano Menezes. E vou deixar, claro, o canal do Kaká aqui. Duvido que algum corintiano ainda não conheça, mas se você é corintiano e ainda não conhece, eu recomendo muito, beleza? Valeu, galera. Forte abraço. Vai, Corinthians. E até o próximo vídeo. Se inscreve aí pra não perder as próximas resenhas. Tamo junto, até o próximo.